Olá, tudo bem? Eu sou Miguel Huertas e estou aqui para apresentar os dados relativos ao mercado de trabalho do nosso boletim de conjuntura. Eu vou iniciar nossa apresentação com os dados do novo CAGED para o mês de dezembro de 2020. Nesse mês, então, nós tivemos um saldo negativo, né, de 67.906 postos de trabalho, que é um resultado aí de 1.239.000 admissões e de 1.307.000 desligamentos. O saldo negativo em dezembro é esperado, né? Nos outros anos, nós tivemos, inclusive, um saldo negativo maior, né? Em 2019, 2018, o saldo citou na faixa aí dos 300 mil postos negativos, né, fechados no mês de dezembro. Tá? É importante lembrar que todo o comportamento do mercado de trabalho em relação ao mercado de trabalho formal, ele está fortemente impactado, né, pelo programa governamental de manutenção dos empregos, que possibilitou às empresas realizarem os acordos de suspensão do contrato de trabalho e de redução de jornada. Né? Esses mecanismos foram usados para tentar manter os empregos e a contrapartida das empresas, né, que colocaram os trabalhadores nesses contratos foi justamente a manutenção do emprego pelo número de meses que a pessoa ficou sob a vigência desses mecanismos. Então, por exemplo, um funcionário que teve o seu contrato suspenso por 3 meses, ele vai ter a garantia de emprego nos 3 meses subsequentes ao retorno ao trabalho. Tá? Então, esse cenário vai impactar bastante os dados do mercado formal de trabalho, pelo menos até o final de abril, né? Lembrando que os últimos contratos se encerraram em dezembro, então nós teremos aí de 3 a 4 meses ainda de manutenção dos empregos formais, tá? No acumulado de 2020, nós tivemos um saldo positivo, pequeno, de 142.960, também impactado por esse cenário, né? Porque os empregos foram colocados, são 12 milhões de acordos feitos, né, no Brasil em 2020, então muitos deles ainda estão sob a vigência dessa proteção, o que limita os desligamentos que costumam ser maiores no final do ano, gerando então um saldo positivo artificial para 2020. E, como eu disse, esperamos uma reversão desse quadro em 2021, quando as empresas puderem adequar o seu quadro de emprego frente à demanda, né? Com relação aos setores, nós temos aí os serviços, com uma queda de 23 mil, comércio, único saldo positivo, quase 63 mil, postos criados, né, um setor que se beneficiou com relação ao auxílio emergencial, onde todo esse benefício que as famílias receberam eram gastos, né? Então, o comércio apresentou um desempenho diferenciado no ano e isso mostra aqui os dados de emprego. A indústria já fechou, né, 40 mil postos, a construção civil 43 mil e a agricultura 22 mil postos. Em relação às regiões, nós temos o Centro-Oeste com queda de 7 mil, o Sudeste liderando a queda com 36 mil, e o destaque aqui vai para o Nordeste, que teve um pequeno saldo positivo de 1.234. Pode passar, por favor? Vamos falar agora, incluir então o mercado informal de trabalho, com os dados da PNAD contínua. Nós tivemos uma pequena queda aqui na taxa de desocupação de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, que é uma coisa esperada, né, ao longo desse período, né? Em geral, o segundo semestre apresenta quedas na taxa de desocupação. Mas o patamar é muito alto, né? Então, na comparação com 2019, nós observamos um aumento nessa taxa de desocupação de 2,9 ponto percentual, né? Então, um patamar bastante elevado, 14% é uma taxa bastante expressiva. Já a população desocupada, 14 milhões de pessoas, né, um pequeno crescimento de 230 mil, 1,7% sobre o trimestre anterior. Já na comparação com 2019, sim, um grande crescimento de 18% na população desocupada, 2,16 milhões de pessoas a mais nessa situação bastante difícil, né?
Um outro indicador importante para entender o mercado de trabalho é a população ocupada, que teve um crescimento significativo, né, no trimestre atual, terminado em novembro, em relação ao trimestre anterior, 4,8%. Né, então, a retomada das atividades, a reabertura, né, de empresas que estavam fechadas, a volta dos conta própria para suas atividades, né, gerou esse dado significativo, porém, em relação ao trimestre de 2019, há uma queda ainda muito grande na população ocupada, né? 8,8 milhões de ocupados a menos, que representa 9,4%. Né? Então, ainda temos aí uma queda bastante expressiva na população ocupada a ser recuperado no futuro. Um outro dado que é a taxa de subutilização da força de trabalho, que engloba, além dos desocupados, engloba também os desalentados, aqueles que perderam a esperança de procurar emprego, e engloba também aqueles que estão trabalhando poucas horas, ou seja, aquele trabalhador que deseja trabalhar mais horas e pode trabalhar mais horas. Essa população totalizou 32,1 milhões de pessoas, um aumento de 5 milhões e meio em relação a 2019, 21%, né, um crescimento também muito expressivo, mas queda de 1,15 milhões de pessoas sobre o trimestre anterior. Então, essa volta das atividades, né, que nós observamos, inclusive no aumento da ocupação e na pequena queda na taxa de desocupação, se reflete aqui também na taxa de subutilização. Com relação à força de trabalho, nós temos, então, em relação à população na força de trabalho, um aumento de 4,1 milhões de pessoas, 4,3%, em relação ao trimestre anterior, um dado também impactado pela reabertura, pela diminuição das restrições ao isolamento social e às atividades econômicas. Então, as pessoas voltaram a procurar trabalho, né, esse 4,1 milhões de pessoas. Alguns encontraram, outros não. Né? Em relação ao mesmo trimestre de 2019, há uma grande queda ainda, 6,6 milhões de pessoas a menos na força de trabalho. Tá? E aqui vale a pena a gente fazer um parênteses, né, para citar os dados da PNAD Covid, do IBGE, que mostra que uma grande parcela da população saiu da força de trabalho por conta da pandemia, né? Teve medo de procurar trabalho por conta da pandemia, conseguiu, de alguma forma, manter a sua renda, talvez o próprio auxílio emergencial, né, ou alguém da família que trabalha. O fato é que as pessoas deixaram de procurar trabalho por conta da pandemia, e isso está nos dados da PNAD Covid. E o resultado disso é o dado da população fora da força de trabalho, que cai, né, 2,7 milhões de pessoas em relação ao trimestre anterior, e aumentou, né, 11,2 milhões, 17% em relação a 2019. Então, temos hoje, fora da força de trabalho, 11 milhões de pessoas a mais em relação a 2019. Em algum momento, essas pessoas retornarão ao mercado de trabalho e vão pressionar a taxa de desocupação e a população ocupada, caso não encontrem trabalho, o que é bastante provável por conta da atividade econômica ainda bastante tímida. E para terminar, nós temos aqui um quadro resumo do mercado de trabalho com alguns dos indicadores apresentados, né, nos 3 trimestres móveis analisados pelo IBGE, a comparação percentual e a diferença em valores em pessoas. Né? Temos aqui como destaque os dados das ocupações desmembradas, né? Então, temos aqui empregado sem carteira, com carteira, doméstico, setor público, empregador, conta própria, né? Temos também os dados de renda média e da massa salarial. Tá? Então, com esse quadro aqui, eu encerro essa explicação sobre o mercado de trabalho, e só queria concluir, então, colocando a situação do mercado de trabalho como muito preocupante para 2021, por conta da volta das pessoas que saíram do mercado de trabalho, que encontrarão uma economia ainda bastante fragilizada e muitos deles não encontrarão ocupação. Então, podemos esperar, sim, um aumento tanto da população desocupada quanto da taxa de desocupação ao longo de 2021. Muito obrigado e até a próxima.